Olá, bom dia. Agora aqui direto do auditório da Rádio Roquete Pinto FM, a gente vai para o nosso show, né? E hoje os convidados são o Thomas Lene e o Otávio Castro. São músicos e vão tocar pra gente. Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, Ermelina, tudo bem? Estamos ótimos, estamos felizes de estar nesse teatro centenário aqui. Bom dia a todos. Obrigada, então, pela presença de vocês. Como é que a gente vai começar? Qual música que vocês vão tocar agora? A gente vai começar exatamente pelo que está acontecendo. Estamos aqui, estamos aí. Então, Estamos Aí, de Maurício Einhorn, Durval Ferreira, Regina Werneck. Um clássico da Bossa Nova. Vamos lá. Sensacional, música de qualidade aqui na Rádio Roquete Pinto e no programa Rio em Pauta. Queria conversar um pouquinho com vocês, Otávio e Thomas. Como é que você começou, Otávio? Olha, na verdade eu comecei brincando, tirando um sarro com uma pessoa, um amigo que tocava gaita. Eu era contrabaixista, antes tocava percussão, fui tirar um sarro com um gaitista, dizendo que o instrumento era muito pequeno, que ele tinha que comprar um instrumento maior, um instrumento que fosse um instrumento de verdade. Foi quando eu me encantei pelos velhos gaitistas de blues, e como eu estava no rock, ele falou para mim assim: Otávio, deixa de ser bobo, que o blues é o pai do rock. Aí pronto, foi o que bastou para eu comprar minha gaita, e toco desde os 14 anos, e aquele cara que foi tirar com a cara do gaitista, hoje leva uma tatuagem no braço, com todos os buracos da gaita. Então, eu pago pela minha língua e faço da língua um instrumento de música também. Ah, sensacional, né? Mas você nasceu no berço musical, né? Nasceu num berço musical, teu pai, compositor, Everardo Castro. Como é que foi isso? Você já tinha esse contato com a música? Desde pequeno já queria ser músico também? Talvez. Não tenho certeza, mas nos aniversários assim, de 2, 3 anos de idade, papai costumava levar uma roda de choro para casa. Então existem registros meus pequenininhos, né, com aquela guitarrinha de plástico, com vários músicos de choro importantes em torno. E o pessoal da Bossa Nova sempre frequentou muito lá em casa, porque papai era baterista. Então eu tive contato desde cedo com Paulo Moura, com João Donato, com Durval Ferreira e também com Maurício Einhorn. Então, assim, eu não sei bem se eu quis,
mas a música sempre fez parte da minha vida. E quando eu realmente descobri a coisa da gaita e descobri que existia um trabalho a ser feito na gaita que eu uso, que é a gaita sem botão, eu falei, poxa, é isso, vou seguir nisso. Então, assim, vim desde pequeno e a assumir a partir da gaita. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber. É difícil tocar gaita? Você teve dificuldade? Porque todo mundo fala, tem o teclado, tem o piano, tem a guitarra, né? Tem bateria. Aí você fica assim, pô, mas gaita não é um instrumento muito comum, né? De você escolher, né? E você escolheu e você teve dificuldade para aprender? Demorou quanto tempo? Poxa, eu costumo falar que eu ainda tô no estudo, né? Eu me considero um eterno estudante, mas, assim, eu tenho formado várias gerações de gaitistas. Você é professor também, eu dou aula de harmônica desde meus 16, meus 15 anos. Aprendi dando aula, mas realmente a gente tem uma quantidade de referências menor na harmônica, né? Acho que tocar qualquer instrumento dá trabalho. A questão não é nem o instrumento em si, é o nível de performance que você deseja no instrumento. Tem que ter uma dedicação, né? Um instrumento é como se fosse uma faca, né? Todo mundo tem uma faca em casa, né? E tem gente que cozinha uma coisa, tem gente que cozinha outra. Então a faca vai desde cortar uma coisa muito simples, de abrir um pacote, até fazer um prato sofisticado. Então o instrumento ele não tem culpa de nada. A questão é que a responsabilidade é do instrumentista. E na gaita diatônica, que é essa gaita que eu toco, que é uma gaita que não tem a chave, né? Costumeiramente as pessoas usam uma gaita dessa para cada tonalidade, né? E eu desenvolvi um conjunto de técnicas que permite de eu não trocar mais a gaita. Então na hora que eu percebi isso, falei, poxa, vou assumir essa missão, sabe? E várias pessoas têm me cercado também de conhecimento em relação a isso. Então, hoje não sou mais só eu, né? Eu dei início a um processo que hoje a gente tem diversos gaitistas fazendo isso no Brasil e alguns no mundo, inclusive. Você viajou, você é professor, você esteve no exterior, você esteve em Nova York, você voltou em 2000 já com uma outra cabeça. Como é que foi isso? Verdade. O nível de exigência em Nova York realmente me surpreendeu bastante, porque na formação de instrumentista, na música instrumental, a gente costuma lidar com clássicos do jazz, né? E nessa época, quando eu tinha 19 anos, fui tocar em Nova York, convivendo na noite, eu percebi que as pessoas não tocavam os clássicos, que era muito comum os músicos se encontrarem, cada um trazer uma composição. Então, assim, a exigência da leitura, a exigência do trabalho em conjunto e de você realmente saber lidar com a sua faca, né? Com o seu instrumento. Então, eu voltei de Nova York em 2000 falando, gente, a gente precisa realmente estudar sério, porque a exigência internacional, ela realmente é brutal. Agora, você chegando aqui no Brasil, né? Agora nesse ano de 2020, a gente começou nossa pandemia do coronavírus. E foi difícil para o músico, né? Tá difícil para todo mundo, né? Muita gente perdeu o emprego. E o músico foi aquele que foi mais afetado, porque foi o primeiro, né? As casas noturnas, né? As casas de espetáculos, os lugares onde vocês tocam, eles foram fechando. E aí vocês ficaram afastados. E são os últimos lugares, né, que começaram a reabrir. Como é que foi para vocês vivenciar isso, ficar esse ano todo afastado do público, né? Porque o músico precisa do público, precisa do aplauso. E é o reconhecimento que faz vocês terem vontade de fazer mais, né? E melhorar ainda mais o trabalho de vocês. Como é que foi isso? Como é que foi esse ano afastado aí do público? Talvez, assim, em síntese, Ermelinda, seja a necessidade de conversão de uma energia muito negativa, de uma realidade muito dura, em criação. No meu caso, particularmente, eu descobri a coisa do home studio. E, a partir daí, gravei alguns discos, tocando todos os instrumentos. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Fiz isso, assim, não para gravar disco, eu fiz isso para experiências. Estava isolado em casa, comecei a gravar músicas que eu gostava, tocando todos os instrumentos. Fui soltando uns vídeos na internet, que no meu canal uma playlist chamada Natiumbi, que acabou virando o nome do disco. E aí começou a dar muito certo, lança, aí virou o primeiro disco, aí o segundo, aí depois teve um single. Tô indo pro 5º disco, no caso, mais um tocando todos os instrumentos. Então eu acho que a pandemia foi uma coisa de sofrimento, sabe, que a gente precisou converter. Acho que a música tem esse poder. Aliás, ela sempre teve, ao longo da história, assim, um poder de converter energia. Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje, porque boa parte desse repertório que a gente vai passar a tocar para vocês são de criações
da pandemia. Então, assim, fica parecendo até que a gente curtiu muito a pandemia, mas não foi muito, não. Foi uma necessidade de conversão, um reencontro com as nossas próprias bases, como músicos individuais, e agora está sendo uma alegria imensa poder reencontrar o Thomas, que é uma pessoa fantástica, assim, na minha história, enfim, a gente está podendo levar para frente com energia, com força e positividade, porque é muito fácil a gente... E afastado, vocês começaram a pensar mais, né? A pensar na vida, pensar nas obras que vocês vão fazer, né? Então, esse momento aí foi até bom para que vocês pudessem ficar mais em casa, pensar mais no trabalho de vocês e até fazer um trabalho melhor, né? É verdade, é exatamente isso. A conversão é exatamente isso. Foi uma das primeiras coisas que quem falou, a gente vai sair disso vivo e mais forte. Com certeza. Então vamos ouvir a segunda música. Essa música é uma música que ela abre o disco Bom Retiro, ela chama Girassol, e ela tem a presença desse instrumento bem diferente, que é a harmônica baixo, que é uma harmônica de orquestra, e que eu faço melodias com ela. Então vamos lá.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Agora é a apresentação de vocês, assim, a gente fica pensando, como é que vocês conseguem esse fôlego, essa emoção que vocês passam? Vocês têm uma preparação especial? Tem. Quem se falar que não, tá mentindo, né? Então, assim, a preparação básica, assim, que eu, inclusive, aconselho os harmonicistas, né? Porque cada instrumento, né? No caso aqui, eu toco com a boca, tendo que segurar com a mão, ele tem que mexer os dedos. Então, sim, ele tem os alongamentos dele, ele tem as coisas dele. No meu caso, eu gosto de dormir bem, gosto de comer leve, né? Então, assim, acabou aqui, a gente vai fazer um lanche, porque eu geralmente não como, eu não como antes de me apresentar. Então, tem alguns cuidados, né? Então, assim, manter a saúde legal, porque eu dependo do meu sistema respiratório. Sim. E aí, quando você fica torcendo para não ficar resfriado, gripado, né? Porque aí você tem aquela preparação de não beber gelado, não ficar muito no ar-condicionado. Isso dificulta o teu trabalho? Tudo depende muito do intervalo entre, por exemplo, o ar-condicionado e a hora de tocar. Então, assim, se eu tiver no ar-condicionado 2, 3 horas antes de tocar, realmente eu vou estar com um sistema mais ressecado. Então, convém beber um pouco de água e tal. E tem uns truques, né? Tem umas besteiras, assim, em momentos, assim, quando você vai... Uma situação mais importante de festival, de teatro, um bochecho de bicarbonato de sódio ajuda bastante a deixar a boca menos salivante, né? Tá, aí você bebe água antes, alguns minutos antes de se apresentar? Bebe um copo d'água? Bebe um copo d'água e tenta pegar um guardanapo para secar a língua. Que bom. Porque a gente fica assim, pensando que é difícil, né? Tocar a gaita e você ficar o tempo todo, né? Porque a apresentação, as músicas têm no mínimo uns 3 minutos, né? E aí vocês ficam naquela, né? Não só a emoção de estar passando, né? A música para o público, mas também aquela coisa de você, de repente, não prejudicar a tua voz, né? Não prejudicar a maneira como você está respirando, né? E aí essa preparação é muito importante, né? Você faz, tipo assim, uma preparação, não só no dia, mas você faz uma preparação, tipo, alguns dias antes de se apresentar num festival, você fica com medo de ficar resfriado? Não, eu não fico muito não, porque eu me reservo, eu gosto de me reservar. Mas, assim, na realidade, eu acho que é uma coisa do músico brasileiro especial, a gente tem que estar sempre pronto, né? Então, estudar todos os dias, manter uma rotina boa, porque, de repente, né, você está numa tarde... olhando assim uma paisagem, alguém te liga, você pode vir às 5 horas gravar. Então, assim, a leitura tem que estar em dia, o estudo tem que estar em dia, porque de repente em coisa de 2 horas, você está numa situação absolutamente constrangedora e que, para dar certo, você precisa se sentir à vontade. Então, tentar estar sempre pronto, né? E é isso. No caso da gaita, tem a coisa da saliva, né? Então eu evito comer chocolate antes de tocar. Você sabe que os locutores esportivos, eles falam isso, né? Porque na hora que eles vão narrar o jogo, eles não comem chocolate antes, isso, né? A pessoa assim, não, vai comer chocolate? Não, mas aí tem, tipo, não tomar café, né? E aí você fica, beber o copo d'água uns 40... A gente que eu sou jornalista e apresento o programa. Então eu bebo sempre uns 40 minutos antes um copo d'água. Eu evito comer antes de ir pro ar, porque, sei lá, aquilo me faz mal, né? Eu não me sinto bem. E como você falou, comer coisas leves, né? Para deixar até a respiração mesmo, né? E essa coisa da salivação, né? O instrumento, ele engana, porque pode ser que o corpo humano, ele comece a entender que eu tô tocando, ou que eu tô comendo algo, e aí ele produz saliva, e também ele pode entender que, como o meu instrumento é de sopro e aspiração, ele pode ser enganado como se eu estivesse correndo. Então eu suo, porque aspiração e sopro constante, então o corpo começa a se enganar um pouco com relação à oxigenação, à troca de oxigênio. E a coisa da saliva também, né? Porque você está mexendo a língua, então o corpo começa a achar que você está digerindo alguma coisa e aí aumenta a salivação, né? Vou falar um pouquinho com o Thomas Lene. Ô, Thomas, a gente até botou um microfone aqui. Como é que você está se sentindo, né? De transitar, assim, com o Otávio, né? Da bossa nova para música eletrônica, para essa diferença de estilos que vocês tocam. Como é que é isso para você? Você começou quando? Bom dia, Ermelinda. Bom dia aos ouvintes. Bom, na verdade eu me sinto muito à vontade, né, de transitar, né, entre essas bossa nova, música popular, né, música erudita,
porque isso te dá mais liberdade de criação, de expressão, né? Para criar realmente, para produzir som, para produzir música, arte, né? Você transitar entre espaços diferentes, não se limitar a um estilo só, é muito importante para essa liberdade mesmo de criação, né? De invenção. Vocês têm apoio aí da família? Como é que fica? Porque o músico, ele não tem hora, né? Ele um dia tá tocando à noite, outro dia ele tá à tarde, um dia ele tá final de semana, outro dia ele não faz nada, né? Ou ele fica treinando, né? Não tá se apresentando, mas está treinando, né? Como é que fica isso para vocês? A família sofre um pouco, né? Ouvindo o piano todo dia, né? Enfim, acaba se acostumando, mas assim, até se acostumar é um tempo, né? Eu tenho sorte de morar num prédio que os vizinhos adoram a música, né? Isso é bom. Isso é uma sorte, porque geralmente, né, os músicos sofrem com isso, né? Tem que criar todo um isolamento para poder estudar, para poder trabalhar, né? São quantas horas aí de dedicação? Olha, geralmente são pelo menos 4 horas de estudo, né, diário, né? Para poder manter a técnica, manter o repertório, manter, né, a cabeça em dia e tal. Por aí. Isso é muito legal. Você também, Otávio? É por aí mesmo, mas no meu caso, eu subdivido isso, né? Eu gosto de estudar assim que eu acordo, quando eu tomo um cafezinho. Eu estudo 1h, 1h20, é um tipo de estudo de abertura da criatividade. Depois tem um estudo no final da tarde, e esse estudo da final da tarde também é um estudo mais exigente, de repertório. Como ele falou, a gente tem que manter tem que fazer a manutenção da técnica e do repertório, isso com certeza. Vocês se apresentaram no final de semana no Beco das Garrafas. Como é que foi essa apresentação? Como é que foi reencontrar o público, né? Depois desse grande problema que foi a pandemia do coronavírus, que a gente ainda está vivendo, mas melhorou um pouco aqui no estado do Rio de Janeiro, melhorou um pouco aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque a vacinação já está avançada, né? Então as pessoas já estão participando aí nos bares, restaurantes, casas noturnas. Como é que foi esse reencontro com o público? Foi maravilhoso, assim. O Beco das Garrafas, assim, para os músicos é um lugar muito caro, né? É um lugar, é uma resistência que existe desde a década de 50. Meu pai foi um dos fundadores do Clube Jazz Bossa, então o Beco das Garrafas significa um pouco mais do que o berço da Bossa Nova, mais um pouco do berço da história do jazz brasileiro, né? No caso, nós dois estamos vacinados com as 2 doses, mas também somos receosos e queremos a dose de reforço, estamos com nossas máscaras. Mas foi um show emocionante, sabe? A casa estava cheia, a equipe do Beco das Garrafas se emocionou bastante, a técnica, enfim, todo o serviço se emocionou muito, o público ficou... Muito atento, né? Muito atento o público. Muito atento, e todos ficaram até o final, e isso foi muito emocionante, isso é muito gratificante para o músico ser ouvido até a última nota, e depois ficamos junto com o público, conversamos, mas foi uma felicidade ver a casa cheia, e no momento da música, um profundo respeito, assim, pelo aquilo que está o fazer musical, né? Isso é muito bom. E a gente está aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto FM com o Thomas Lene e com o Otávio Castro, exatamente para mostrar isso para o público, porque a gente não está podendo trazer ainda nossos ouvintes, né, para encher aqui o nosso auditório, né? A gente está com medidas sanitárias restritivas, né? Mas estamos fazendo isso para levar um pouco de alegria, um pouco de música boa, né, de qualidade para os nossos ouvintes. Vamos ouvir mais uma música? Vamos sim. No caso, é uma música que eu fiz em homenagem à Pequenininha, a essa harmônica que no caso que eu uso é uma harmônica feita toda de jacarandá, lá de São Cristóvão, que é a 4ª cidade mais antiga do Brasil, um lugar maravilhoso, e o nome da música é Miudeza, tá no álbum Natiumbi. E eu convido a todos a acessarem as plataformas, tem muita música para ouvir. Então, Miudeza. 1, 2, 3.
Obrigado, muito obrigado. Eu queria aqui mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão participando, mandando beijo para vocês, gostando muito da apresentação. O Carlos Califórnia, o Célio, a Margarete Souza, a Bárbara de Ipanema, o Bruno Saraiva e eu acho que é Gabriel. Gabriel, mandando mensagem aí para vocês, gostando muito do trabalho, da apresentação. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de quais os projetos que vocês têm aí para 2022, o que vocês estão pensando em fazer, disco novo, como é que tá? Olha, muito obrigado pela pergunta, porque eu tô aqui a gente tá levando o som e esquecendo de falar disso que é muito importante, dia 7 de janeiro, 7 de janeiro, tá? Álbum novo, se chama Dali, né? Que inclusive a gente pretende fazer aqui um premiere, né, e mostrar quem é Dali para vocês, que é uma dessas músicas. Enfim, então tem um disco novo, a gente tem um repertório acumulado, inclusive por causa da coisa da pandemia, porque eu gravei alguns discos na pandemia, então a gente tem muita música para tocar, então possivelmente vamos ter shows variados, vamos ter viagens, existem projetos assim que estão na beira de terem data, então a gente não pode adiantar nada no momento porque não concretizou, mas tem muita coisa para acontecer e o repertório tá muito legal, muito variado. Dia 7 de janeiro, o álbum novo, e é isso, o núcleo desse trabalho é o duo com o Thomas, né? E a banda ela cresce ou diminui, mas eu e Thomas estamos sempre juntos. Ah, que bom. Parabéns aí. Então, quero agradecer a presença de vocês e marcar um outro dia para vocês virem aqui mostrar o restante do trabalho de vocês. A gente teve só uma pequena amostra, né? Porque o tempo, a gente começou mais ou menos umas 10h28 e aí a gente está encerrando o programa. Eu queria uma música aí para encerrar. Quero agradecer a presença de vocês. Mais sucesso aí para a carreira e a gente convidando o público aí para 7 de janeiro aí o lançamento desse álbum.
Com certeza. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. Obrigado a toda a equipe. Obrigado de verdade. Muito feliz de estar nesse Teatro Centenário. E é o seguinte, vamos de Dali. Uma premiere para vocês. Vai ser a primeira faixa do álbum. É isso. Dali, 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 Dali.
Parabéns, obrigada. E Otávio Castro. Muito obrigado a todos. Thomas Lene. Muito obrigado, E vocês tenham uma tarde iluminada. E até amanhã, novamente com o Rio em Pauta. Obrigada pela apresentação de vocês e que vocês retornem aqui ao auditório da Rádio Roquete Pinto FM, tocando aqui no programa Rio em Pauta. Muito obrigada. Obrigado Tchau, a gente. você.